Parece que cada geração que passa, parece que a coisa vai acelerando de fato. Nós estamos no ano da aceleração. Amém, queridos? Então nós temos essa palavra e nós estamos vivendo um ano da aceleração. Mas veja, o diabo também parece que ele anda acelerado também. Aquilo que estava ruim parece que cada vez vai ficando pior. Então você olha essa geração, por exemplo, quando nós olhamos para os jovens, muitas vezes você olha e fala, onde vai parar? O tipo de música. Às vezes tem uns funk assim que você fala, não, isso não pode ser funk, isso é uma pornografia. É pior do que muita pornografia até. Então veja que as coisas andam num ritmo muito acelerado. A grande questão é, o que nós vamos fazer nessa geração? Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós que fomos chamados por Deus, nós que fomos escolhidos por Deus, o que nós vamos fazer nessa geração? Nós vamos olhar e falar, mas eles são jovens, isso faz parte. Olhamos famílias sendo destruídas, nós vamos falar, mas é assim mesmo. O fulano, a fulana é um traste, às vezes é melhor, separar, Então veja, que tipo de geração que você quer fazer parte? Eu lembro que, muito tempo atrás, nós não éramos convertidos, e eu lembro apesar que minha mãe nunca foi de ver, mas eu lembro de uma tia minha, que ela era muito noveleira, e por consequência, minhas irmãs e minhas primas, todos eram noveleiros ali, e assistiam as novelas, mas é impressionante. Às vezes você, no meio do contexto, você está torcendo para separar, para ficar com o outro. Você fala, mas também, ele é tão ruim. Você vê um seriado, você vê um filme, e aí quando você vai ver, você está torcendo para o bandido. Você está torcendo para o bandido. Então veja, talvez muitos aqui muitos estão dando risada. Talvez você, em algum momento, você já pensou isso, você fala, mas também, pastor, era uma situação. Que situação? Deixa eu te falar, a situação é que você está se misturando com o mundo, sem perceber. Isso não ocorre dos dias de hoje. Se você estudar a palavra de Deus, você vê em vários momentos, onde a mistura entrou de uma forma impressionante. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli, quem que era Eli? Ele era o profeta. Eles se prostituíam dentro da casa de Eli, na casa de Deus. Tamanha mistura. Então veja que nos dias de hoje, a forma de muitas vezes o diabo também acelerar, é trazendo mistura para a sua mente. Você vai se acostumando, você sem perceber vai se modelando o contexto, e você vai achando que tudo é normal. É normal os jovens beberem, se drogarem, ouvirem funk, destruindo uma geração. Agora que muitas vezes é que os pais também estão misturados por aquilo que vem, por aquilo que entra de casa. Então veja, nos dias e dentro da igreja, irmãos, e de qualquer geração, vou falar especificamente aqui dentro da igreja, no meio dos crentes, vai ter dois tipos de grupo, tem dois grupos de pessoas, aqueles que são comprometidos com a obra e estão dispostos em todo e qualquer momento. Glória a Deus por essas vidas. Mas tem outro grupo de pessoas também que elas não querem se envolver, não querem se comprometer. Pastor, essa outra parte, ela não está salva? Não, está salva. Também está salva. Mas veja que a obra de Deus, a edificação de Deus, é feita com aqueles que estão comprometidos. E esses demais, nós continuamos orando para que eles possam ter revelação tamanha para se comprometer.
E eu posso falar isso por quê? Porque eu já fiz parte desse outro grupo. É só você conversar com a minha esposa. Eu já era crente. Quando eu conheci, ou melhor, conheci a minha esposa de outros eventos no meio da igreja, mas eu era da igreja lá da Lapa. E a minha esposa era da Armênia, e depois foi para Vila Mariana, e eu também fui para Vila Mariana, e eu comecei a conhecer ela de uma forma mais próxima. Mas eu estava na parte desse outro grupo, que não era comprometido, de uma geração que ia passar despercebido. Eu estava simplesmente para ser servido. Não tinha entendido ainda o propósito de Deus, o Evangelho, nada. Eu era parte do grupo do Oba-Oba, que estava ali só para criticar, só para pontuar. Eu não queria ajudar, mas eu queria apontar o que estava errado. Então veja, isso acontece desde os dias de Moisés. Moisés liberta o povo, 3 milhões de pessoas, e a palavra é clara. Tinha ali uma parte ali que era quem era? Tinha o povo e tinha o populacho. O povo era os que estavam comprometidos ali com Moisés. Esses entraram em Canaã. Mas o populacho, estava ali só apontando, esses não herdaram, ou seja, não entraram em Canaã, não conquistaram as promessas de Deus. Então veja, nós somos uma igreja de vencedores. Fala assim, eu faço parte de uma igreja de vencedores. Então veja, o vencedor ele pensa de uma forma diferente. O vencedor ele tem uma postura diferente. O vencedor ele tem uma disciplina diferente. Então vamos pegar aqui um atleta olímpico. Aquele que fala, eu vou ganhar medalha de ouro. Ele tem uma postura diferente? Sim ou não? Ele tem uma alimentação diferente. Ele acorda num horário diferente. Ele treina mais que os demais. Ou seja, ele é alguém que ele tem um propósito. Qual que é o propósito dele? Ser vencedor, ganhar uma medalha. E porque ele tem essa visão muito clara, porque a visão dele é acertada em se tornar um vencedor, ele tem uma estrutura. Qual que é essa estrutura? Ele tem um treinador, ele não quer treinar, mas ele tem um treinador que vai acordar ele 4, 5 horas da manhã. Ele vai correr, ele vai nadar, ele vai treinar. Ele vai comer qualquer coisa, sim ou não? Não vai comer qualquer coisa, por quê? Porque ele tem um alimento correto para se tornar um vencedor. Agora, nos dias de hoje, nós vemos o quê? É muito bom falar, eu quero ser vencedor, tá? Mas eu te pergunto, no dia a dia, você tem comportamentos e atitudes de um vencedor? No dia a dia, você acorda para se alimentar do maná, da palavra de Deus? Sabe que no deserto, o maná, ele tinha um horário certo para ser colhido, para você se alimentar, que era antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. A pessoa ela acordava, ela se alimentava, por quê? Se não vinha o sol, maná era uma espécie de um orvalho, vinha o sol e consumia, derretia o maná. Então veja, isso tem algo, um princípio dentro disso daí. Pastor, eu tenho dificuldade de orar, tantas coisas, então tá, deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas o nosso pastor Wilson, supervisor de toda São Paulo e parte da Europa, todos os dias às 7, de segunda a sábado, a sexta, né? Segunda a sexta-feira, ele ora às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Pastor, eu tenho dificuldade, então ouça a live, ore junto com ele, começa assim. Se você não consegue antes, comece esse horário. Está ali para te ajudar. E muitas coisas têm acontecido. Então veja, nós vemos muita mistura nos dias de hoje. Nós não estamos falando mistura do mundo, não. Porque o mundo ele já está impuro. Eu estou falando mistura dentro do povo de Deus, que permite
Se misturar, ou seja, nós temos todos os dias 2 tipos de alimento, você decide que você vai se alimentar. Então, quando você já está torcendo para o bandido no seriado, quando você já acha que o bandido é o bonzinho, ele tem que ser perdoado, puxa vida, mas ele passou por uma situação tão difícil. Qual o problema, né? Agora ele podia ajustar a sua vida. Eu quero dizer que você, sem perceber, está se misturando. Ou melhor, já está misturado. O que você tem que fazer então? Se apartar. Deus, quando chama Abraão, ele estava lá, ele morava onde? Em Ur dos Caldeus. Caldeus é sinônimo de feiticeiro, de feitiçaria. Ele estava no meio dos feiticeiros. Mas para que ele pudesse experimentar o poder de Deus, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus, ele teve que se apartar dos caldeus. Ele não podia mais receber influência e ficar ouvindo groselha dos caldeus. Por isso que Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, deixa essas coisas, eu tenho outra coisa para você, que não é isso que você está acostumado a viver, e receber esse tipo de influência. Eu tenho algo novo para você, mas você só vai conseguir experimentar o novo, se você se apartar, deixar essas coisas de lado. Quantos estão compreendendo? Então veja, é exatamente isso que Deus está falando dentro desse contexto. Então hoje nós vivemos uma geração, né, muito egoísta, muito egoísta. Hoje é uma geração que, para que morar em família se você pode morar num estúdio de 22 metros quadrados? Por que você vai participar da comunhão com toda a sua família? Deixa o quanto antes, ganha dinheiro o quanto antes, não dependa, seja independente, não dependa dos seus pais, não depende de ninguém. Tem aqui um apartamentinho de 22 metros quadrados, você dá conta de limpar, só o fato de você andar, você já limpa, anda descalço, você já limpou, porque é tão pequeno. Então, uma geração egoísta, uma geração desrespeitosa, uma geração que não respeita os pais, os mais velhos, não se respeita nem a si mesmo. Esse contexto é muito claro, é só você olhar o mundo. O mundo já está vivendo isso e está partindo para pior. Agora veja, pastor, graças a Deus, né, que eu não estou vivendo esse contexto. Eu estou aqui na palavra, ensinando, para que os meus filhos, quando ficarem mais velhos, não se desviem do caminho do Senhor, aleluia, pelas nossas salinhas. Tá. Mas veja, se você ficar olhando também só para você, eu quero dizer, você também está se tornando o quê? Egoísta. Por quê? Porque tem uma geração perdida lá fora. Tem pessoas, familiares nossos, amigos nossos, vizinhos nossos, que acham isso normal. Normal. Conheço pessoas que cresceram dentro da igreja, adolescentes que cresceram, mas chegaram na época de entrar na faculdade, começar a trabalhar, que era a hora-chave dela alcançar novos lugares e ter acesso a novos, a faculdade, a um grupo de pessoas dentro do trabalho, que era a hora dela influenciar com a palavra de Deus, mas aí inverter os valores. E pior, muitas vezes esses jovens traz o mundo para dentro de casa e os pais aceitam. Os pais olham e acham normal. Não, mas é da idade. Não, agora está chegando bêbado, mas é da idade. Não, mas agora está fumando narguilé, mas é da idade. Geração misturada. E aí o pai olha e fala, não, é da idade. Não ora mais.
aceitou o posicionamento. Então veja, quando você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas a grande questão é qual é o seu posicionamento? Qual é a sua postura diante de tudo isso? Estou achando minha voz meio estridente. O que você faz no meio de tudo isso? Você olha e... Ah, pastor, é que eu não estou muito bem. Estou passando uma crise aqui. Então veja. Aponta um homem de Deus, uma mulher de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, que você conhece e nunca teve uma crise. Me aponta uma, ou melhor, me apresente uma, porque eu vou te falar, dentro da palavra de Deus não tem. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus passaram o quê? Por tribulação, mas o que fez a diferença? Não havia mistura neles, eles conheciam a Deus e ao seu poder, e o simples fato de conhecer a Deus e o seu poder, isso trouxe uma identidade para eles, onde eles não foram paralisados em nenhum momento. Tiveram crise com o filho? Lógico que teve. Quer pior crise do que Deus pedir o seu próprio filho? Quer crise maior do que essa, que Abraão passou? Minha esposa estava falando aqui, quer crise maior do que essa? Ah, pastor, mas crise financeira é ruim. Pois é, mas quando diz a respeito de um filho é pior, não se compara. Então veja que esses homens e essas mulheres de Deus, eles conheciam o Senhor, não somente de ouvir falar, mas também de ter experiências de poder, experiências de um posicionamento e com disposição. Esther, rainha Esther, ela se não tornou rainha do nada não, é porque ela simplesmente teve disposição em função das vidas, dar a sua própria. Então veja, vivemos hoje muito misturado. A obra de Saul, ela foi edificada com palha, feno e madeira. Agora o que acontece? Palha, feno e madeira, quando vem o fogo, o que acontece? Some tudo, é consumido. É consumido. Agora, algo interessante, é que o ouro de Deus, quando vem o fogo, o que acontece? O que acontece? Ele é purificado. Ele é purificado. Ele é purificado. Então veja que quando nós estudamos a palavra de Deus, qual que é a diferença entre aqueles que vivem a sua vida, como Saul, que edificou na palha, feno e madeira, e como Davi, que edificou na glória de Deus? Qual que é a diferença? É que um que quando vem as tribulações, vem o fogo, é consumido. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio da vida de Deus, e vem a tribulação, o que acontece? Você não é consumido, mas você se torna um homem com mais fé, com mais presença, com mais vida. Por quê? Porque aquele fogo vem, a dificuldade vem, mas no final você é purificado e você vence. E aí você sai mais fortalecido através do poder de Deus. Então veja, todos nós, pastor, mas eu sou fraco, deixa eu te falar. Pastor Hugo estava falando aqui do seminário bíblico. Então nós temos os nossos cursos, mas deixa eu te falar alguma coisa que você pode aprender no seminário bíblico. Lembrei agora aqui. Quantos aqui sabem que a arca de Deus, aquela arca lá, né, que você assistiu lá no Indiana Jones, marca de ouro, né? Vocês lembram dessa arca, sim ou não?
Então veja, talvez você possa até pensar que a arca ela é toda de ouro. Mas ela não é toda de ouro. Se você ler a palavra, você vai ver que aquela arca ela é feita de uma madeira chamada acácia. E essa arca ela foi feita em madeira, mas ela foi revestida de ouro. Sabe o que isso aponta? Isso aponta para mim e para você. A madeira aponta para o homem, que fomos revestidos de Cristo. Lá em Gálatas diz que nós fomos revestidos de Cristo. Nós somos um tipo de arca que hoje carregamos a presença de Deus. Pastor, onde você aprendeu isso? No seminário. Mas faz muito tempo, faz. Mas eu lembro desses detalhes. Então veja, mas o que isso aponta? Quando você é a arca, você está revestido do ouro, você não é consumido. O ouro que você é revestido, ele é mais purificado. Mas se você abrir mão da glória e da presença de Deus, quando vem o fogo, fica só cinzas. E quando tem só cinzas, não pega mais fogo. Quantos estão compreendendo? Todo churrasqueiro sabe, para que haja fogo tem que remover as cinzas. Então remova as cinzas. O que é remover a cinza? Deixa logo tudo que é do mundo ser consumido, tornar cinza e jogue fora. Abra mão, não se misture mais com o mundo, se posicione. Deus te chamou para algo que vai além daquilo que seus olhos podem ver, mas confie no Senhor. Simplesmente abraça o propósito de Deus, simplesmente fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. O que é isso? É quando você fala: a minha vida agora é do Senhor, agora eu quero fazer a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz, eu quero seguir a tua direção, eu não quero mais andar na força do meu braço. É você deixar o Senhor, o Espírito Santo conduzir o leme da sua vida. O leme da minha vida, da sua vida, deve ser o Espírito Santo. Para Ele nos conduzir, Ele nos dando a direção. Então veja, quantos aqui tem um leme? Deixa eu te falar uma coisa aqui, a sua língua é um leme. Já viu que as pranchas, os barcos são tão grandes, mas o leme é pequeno. Então para de murmurar, para de criticar, para de procurar pelo em ovo. Os irmãos conhecem a expressão, procurar pelo em ovo? Fala: pastor, está na Bíblia? Não. Ah, então o pastor está misturado. Pois é, você pensou isso, está vendo? Tá bom, deixa para lá, isso é outra pregação. Mas é só uma expressão para você entender. Tem coisa muito maior do que os seus olhos estão vendo. E a obra do diabo, pastor, tem uma obra do diabo. Tem uns irmãos que tem medo de tudo, né? Já tinha uma macumba ali, o irmão: pastor, tem uma macumba ali. Tá. Aí eu falei: não, vamos lá pegar. Pelo amor de Deus, pastor. Eu falei: vamos limpar a rua. Pelo amor de Deus. Mas enfim, não sei se você sabe, nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Pastor, mas tem uma obra do diabo? Tem. Muito tempo atrás, antes de você nascer, ele já estava conspirando para que todo que nascesse fosse um derrotado. E o dia que você nasceu, ele já fez de tudo para que você não conhecesse o Senhor. Ele te encheu de coisas do mundo, de distrações. Qual que é a boa notícia?
É que o fogo, se você está aqui, é porque o fogo de Deus te alcançou. Só que tem uma questão. Quando você decide mesmo não se misturar mais, falar assim, pode vir um fogo, eu quero experimentar mais. Você começa a experimentar mais. E a única forma de nós experimentarmos mais, fazermos a diferença nessa geração, é com poder. É com poder. Josué foi o homem que pegou ali o legado de Moisés. E Moisés foi alguém que fluía muito no poder. Abriu o mar vermelho. Enfim, a rocha que acompanhava, saía água. Havia uma nuvem guardando eles do sol escaldante do deserto. Mas também havia uma coluna de fogo para aquecer eles. É tanto poder, é tanta coisa assim que ele falava na presença de Deus, descia com um véu, tamanha glória resplandecente na sua face. Mas Josué era alguém que fazia parte dessa geração. Moisés estava orando, estava ali na porta da tenda, da congregação, ouvindo o que ele estava tendo com o Senhor. E quem assumiu esse legado foi, aí o povo olhou e falou, e agora? Nós só vamos seguir você se você fizer as mesmas coisas que Moisés fez. E aí o que acontece? O poder começou a fluir na vida de Josué. Eles entram em Canaã. E o rio foi parado, literalmente. Eu fico imaginando, né? O rio descendo, de repente para, começa a subir uma parede de água, porque o rio continuou fluindo. Eu penso que essa parede foi aumentando, e eles passaram a seco. Poder de Deus. Poder de Deus. Então veja, deixa eu ler um texto aqui lá em Juízes. Qual que foi o problema? Depois de Josué, veio uma geração que não conhecia mais o poder de Deus, a palavra de Deus. Vamos ler lá em Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Pode ser. Juízes 2, 6. Eu vou ler aqui então, para ficar a mesma versão. Os irmãos sabiam que a Bíblia tem versões, sim ou não? Sim? Então assim, às vezes quando eu vou ler a palavra de Deus, hoje os aplicativos facilitaram muito. Você consegue trocar lá a versão. Eu costumo ler, as minhas Bíblias são revista e atualizada. Versão de 93. Tem uma versão mais nova, 2009. Mas tem a King James, tem a linguagem de hoje. Talvez você tenha uma dificuldade, não consegue ler muito. Eu fiz isso com a minha mãe. Falei, mãe, comprei uma Bíblia na linguagem de hoje. Dei para ela. Aí ela entendeu. Então tem a linguagem de hoje. E aí depois você vai vendo, né? Às vezes encaixa melhor um contexto. Amém? Vamos ler lá então, Juízes, capítulo 2, verso 6, diz assim: Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada um para a sua herança, a fim de ocupar a terra. Vai passando. O povo de Israel serviu a Deus e o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos. Os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheciam todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu, foi reunida aos seus antepassados. Surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor
e das orientações dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses, cultuados pelos povos ao redor, provocando a ira do Eterno. Só até aí. Então veja, depois que Josué partiu, Josué ele tinha os anciões lá. O povo continuou servindo, tinha os líderes lá, o povo continuou servindo, mas quando essa geração de anciões e líderes partiram, o povo agora se misturou. Baalins, ou seja, senhor do Baal. Baal é senhor. Eles começaram a cultuar outros deuses. Se misturaram completamente com o mundo. Qual foi a consequência disso? Se tornaram escravos na própria terra. Escravos na própria terra. Sabe o que é isso? É quando você está na igreja, mas você está misturado ainda com o mundo. As coisas do mundo ainda são gritantes dentro de você. E aí você está cultuando outros deuses. Deixa eu dar um aqui que é muito comum. Muitas pessoas estão dentro da igreja para tão somente prosperar. E elas correm atrás das mesmas riquezas, e da mesma forma que o mundo também corre atrás. O mundo, quem está no mundo, ele é reconhecido pelo que tem. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Então veja, o mundo ele te avalia por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Mas deixa eu te falar, o mundo, ele avalia as pessoas pelo que elas têm. Mas deixa eu te falar, Jesus já te avaliou, porque você é filho dele. Você não é qualquer filho, você é o filho amado dele. Você é a filha amada dele. E ele te comprou com preço de sangue. Você já tem um alto valor para Deus, que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Mas às vezes você não entendeu isso, você não valoriza isso, está misturado ainda, e você continua com a mesma mentalidade de escravo que o mundo tem. E aí você tenta, se esforça, se cansa. Aí o diabo coloca na sua mente, você não está prosperando, é porque a igreja exige demais de você. Você fala, é verdade, a igreja exige demais. E aí você se afunda mais ainda. E quando você vai ver, você está escravo. Porque por mais que você estude, por mais que você se qualifique, por mais que você faça, nunca está bom. E o resultado daquilo que você busca, muitas vezes por ser escravo, ter se tornado escravo sem perceber, parece que nunca vem. O que é isso? É quando você está muito misturado. Aqueles que não estão misturados, eles olham para o Senhor, eles querem fazer a obra do Senhor. E se não prosperar? Glória a Deus, eu estou aqui. E se eu perder tudo que eu tenho, que Ele me deu? Glória a Deus, eu estou aqui. Jó é um bom exemplo. Alguém que não se misturava. Alguém que não deixava ser influenciado pelos amigos, pelo cônjuge, mas ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Ele conhecia o Senhor. Mas no final do processo ele dá o testemunho muito poderoso, que não foi um testemunho de carro, de casa, ainda que o Senhor restaurou muito além do que ele tinha. Mas o melhor testemunho que eu vejo que Jó dá é: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te veem. Experiência poderosa, sobrenatural. Então veja, muitas vezes você está misturado com o mundo, e aí talvez você possa falar, não pastor, é que eu preciso de dinheiro, então eu tenho que trabalhar. Não estou falando que você não deve trabalhar, mas talvez você está se esforçando muito da forma errada, com a visão errada, com o foco errado, muita mistura. Mas deixa eu te dizer algo aqui, você não está precisando de dinheiro. Pastor, você não sabe minhas contas. Deixa eu te falar, você não está precisando de dinheiro. As suas crises não têm a ver com dinheiro. Sua depressão não tem a ver com dinheiro. Não, pastor, que eu estou mal. Se tivesse mais dinheiro, ia melhorar. Isso é mentira do diabo, que colocou essa obra na sua mente para te paralisar. O que você precisa é do poder de Deus. Poder de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito. Eu nunca vi o apóstolo Paulo reclamando que ele estava sem dinheiro. Eu estou sem dinheiro, eu tomei umas pedradas na cabeça, fui dado como morto. Senhor. Não, ele levantava, ia pregar. Ele levantava e falava, tem vidas que estão indo para o inferno. E eu fui comissionado por Deus para fazer a diferença. Essa era a posição. Não sei se você sabe, mas boa parte do Novo Testamento foi escrito por homens que estavam presos. Porque foram perseguidos por falarem do amor de Deus, da graça de Deus. E eles não estavam assim atrás das coisas do mundo, porque foi justamente em função de salvar o mundo que foram presos. E você não vê eles reclamando. Eles não têm esse objetivo que o mundo tem. Os alvos eram mais altos. Sem mistura. Inspirados pelo Espírito Santo. Fluindo no Espírito Santo. Apaixonados pelas boas novas de que o Messias morreu por eles na cruz. E agora eles já tinham a salvação, agora eles tiveram a oportunidade de se tornarem filhos de Deus e entenderam que Jesus era suficiente para a vida deles e eles não precisavam de mais nada a não ser falar desse grande amor. Essa é uma geração poderosa. O horário passou, mas me dá mais 5 minutos, amém? Eu nem vou ler o texto. Vamos ler, vai. Abre para mim, Roseli, 1 Samuel 7, verso 2. Samuel foi alguém que marcou a sua geração. A geração de Samuel era uma geração perdida. O profeta Eli perdeu o rumo. Seus filhos se prostituíam dentro da própria casa. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então vos livrará das mãos dos filisteus. Mais um. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram
a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. Então veja, numa geração que estava perdida, Deus levantou um homem, que falou o quê? Arrependam-se. Vocês misturaram, vocês agora se tornaram mundo. E vocês estão escravos, é justamente por conta do mundo. Mas tem um Deus, Yahvé, na versão King James. Tem um Deus, o Yahvé. Ele tem poder para vos libertar. Vocês precisam simplesmente abandonar a mentalidade com o mundo, de ir atrás de outros deuses. Então veja, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da vida de Deus. Se você tem se conformado com o seu estilo de vida, algumas áreas da sua vida, que você fala, não, isso é assim mesmo, não tem como. Se você se acostumou com a falta de dinheiro, pastor, mas está falando para ir atrás do dinheiro, pois é, mas você está justamente com falta de dinheiro, porque você está atrás do dinheiro. Enquanto você não entender que só há um Deus que pode te libertar disso daí, dessa miséria, dessa falta de dinheiro. Só um Deus, é Yahvé. Se você entender que aquilo que você se conformou, pastor, minha célula não multiplique, você se conformou, só um Deus que tem poder para multiplicar. É Yahvé. Se seu casamento não funciona, mas aí você se conformou, você está mal, está depressivo, desanimado com a vida, com o mundo, com o marido, com o filho, com o trabalho, porque isso vai contaminando. Desânimo vai contaminando. Se você está desanimado com tudo isso, deixa eu te falar, está faltando poder. Está faltando poder, está faltando você ser cheio do Espírito. Projeta para mim lá, Roseli, para a gente encerrar, Efésios 6, verso 10. Olha o que diz o texto. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que está faltando? Veja que aquela geração, depois de Josué, depois dos anciões, dos líderes, eles se misturaram porque eles não conheciam nem o Senhor e nem o seu poder. Só por isso. Então nós estamos numa geração que nós abrimos mão do poder de fluir, de ser cheio do Espírito Santo. Talvez você fale, eu já tentei, já oraram por mim, eu não consigo orar em línguas. E aí o que você fez? Já que eu não consigo, não vou mais nem orar. Pronto. Você acostumou, aceitou. Você precisa fluir no poder. Talvez você tinha um dom que você almejava tanto, mas aí você, dom de cura, você orou uma vez na célula, orou uma vez no trabalho, não foi curado, você parou, pronto. Estava quase fluindo o rio. Sabe, Deus está procurando nessa geração, homens e mulheres, com intrepidez, com ousadia, de orar. Pastor, isso não acontecer, você só vai saber se você orar. Mas o diabo falou, nem ora, porque não vai acontecer, e você aceitou. Lembra aquela vez que você orou e não aconteceu nada? Então para. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, para desfazer as obras do diabo. E aquilo que você ouviu, e o diabo tem tentado te escravizar e paralisar, hoje é o dia de você mandar o diabo calar a boca e começar a orar, como nunca antes. De você começar a fluir como nunca antes. Nós estamos falando da aceleração. O que é que você quer que seja acelerado na sua vida? Ah, pastor, e as minhas finanças? Eu quero dizer, antes de você acelerar suas finanças, você precisa acelerar na conexão com Deus. É quando você flui no poder, na palavra, que acelera as demais coisas. É quando você não está esperando, de repente acontece. Então você precisa ser ousado, precisa ser
ousado de fato. Se você vê uma situação, às vezes tem um negócio e fala, ai, eu estou sentindo. Quantas vezes aqui, irmãos, você sentiu alguma coisa de orar por alguém, ou ter um comportamento, atitude, e você não teve? E aí depois aquilo aconteceu. Você orar, fala, mas a pessoa vai achar, pois é. Fica com a sua reputação. Porque Deus está querendo aqueles que jogam fora e fluem no poder. Aconteceu algo interessante esses dias, que eu nunca havia feito, mas eu estou acelerando tudo. Amém? Aconteceu algo muito interessante. Nós, na sexta-feira, fui com a minha esposa ao médico, e voltando já era por volta de 1 e pouco, quase 2 horas, a gente estava aqui lá, vamos almoçar o quê e tudo mais, aquela conversa, e ela pegou o celular dela e começou a ver, ela tinha mandado algo para o Paulo respondeu, e aí minha esposa mandou uma palavra de ânimo para ele. Mas naquele momento, Paulo mandou uma palavra de ânimo e falou assim, nossa, a gente precisava, Deus precisava liberar uma vaga. Eu falei, é verdade. Estava dirigindo, e aí o Espírito falou comigo, ora agora. Eu falei, Paula, me dá seu celular aí. Ela, por quê? Eu falei, me dá seu celular. Ela falou, não, mas... Eu falei, dá aí, não, deixa aí mesmo. Peguei o celular e fiz uma oração, rápida, simples, sem performance. Mas o Espírito falou, ora agora. Eu orei. Sem, a priori, Senhor, estou aqui, diante da Tua presença. Sabe, nada disso. É uma oração simples. Eu falei, Paulo, eu quero orar por você, para abrir uma vaga. Fiz uma oração, não deu, acho que 15, eu nem sei quanto tempo deu, 15 segundos, 20 segundos. Aí, Paulo falou, glória a Deus, foi liberada a vaga. 4 horas? Pois é, 4 horas. Irmãos, fui tão edificado. Como estou compreendendo? Agora eu te pergunto, eu tive aquela impressão no Espírito. E aí eu fui o quê? Respondi rapidamente. Difícil acontecer. Mas quando acontece, quanto mais você se dispor, mais vai acontecer. Entendeu? E é onda da aceleração, não quero perder a oportunidade. Pastor, você estava dirigindo, tinha que ter parado. Pois é, tem coisa que não dá tempo. Se vier a multa, nós vamos pagar. Se vier a pontuação, nós vamos perder a carteira. Ou melhor, a pastora. Está no nome dela. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Eu fui edificado. Alguns podem pensar, pastor, foi coincidência. Agora deixa eu te falar. Eu sei que foi o poder de Deus. Agora, porque eu tive uma atitude impelida por Espírito, nunca tomei o telefone da minha esposa, que ela estava falando, não, nem fecha, daqui agora. Nunca fiz isso. Por que eu fiz? Porque eu fui impelido pelo Espírito. Agora, se eu não tivesse tido essa atitude gerou mais fé em mim, irmãos. Agora, se eu não tivesse tido essa atitude, sabe o que tinha gerado? Frustração. Fala, puxa, eu devia ter falado. Aí o diabo ia falar, pois é, você é um cagão, medroso. Você estava preocupado com a sua reputação. Falei para Deus, não quero ter mais reputação. Eu quero o poder de Deus operando. Quero ver essa igreja aqui, ó, pegando fogo. No espírito, irmão. Senão alguém está ouvindo aí e fala, o que é? O pastor incendiário? Pois é, eu quero incendiar o seu espírito.
Sabe, tem uma torcida num time de futebol, eu estava vendo o louvor, né? Nós estamos crescendo muito. E tem um time de futebol aí que o nome da torcida chama Camisa 12. Por que Camisa 12? Porque são 11 jogando, 11 pessoas jogando, e eles são o 12º, que estão o quê? Empurrando. Estão junto, só coração. Sabe quando nós vamos pegar fogo? Quando nós formos um. O louvor fluindo aqui, eu não toco nada, eu não sei cantar, mas deixa eu te falar, a hora que nós formos uma igreja de adoradores, que você chegar aqui 5h30, para pegar o finalzinho do ensaio, já aquecendo seu coração, eu vou te falar que o céu vai descer nesse lugar. Porque Deus está procurando, não são os melhores instrumentistas, os melhores músicos. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando uma geração que não se mistura com o mundo, mas o conhece não somente na sua essência da palavra, mas também no fluir do seu poder. Eu creio que é um novo tempo. Sabe, se você ainda está torcendo pelo bandido no seriado, quero te falar, dá tempo. Pastor, eu não posso mais ver? Não, você pode ver, mas você é aquele que vai falar assim, não, peraí. Se tiver alguém que fala, nossa, fica com outro, fala, não, mas deixa eu te falar, está errado. Você já começa a pregar. Quantos estão compreendendo? Então essa geração, queridos, nunca houve tanta mistura como nos dias de hoje. E sabe quem que vai fazer a diferença? Fala para o Senhor assim, eis-me aqui, Senhor. Somos nós. Você que entendeu o chamado. Você que quer fazer algo, parte de algo maior do que você mesmo, do que tem a ver com o seu mundinho. Eu estou vivendo em função disso. Sabe o que é bom, irmãos? É quando você está vendo para Deus, e aí você fala, mas agora, isso é irrelevante para mim agora. É nessa hora que Deus vai começar a dar, e você nem vai saber o que fazer. Aí você traz um carro, de uma casa, o dia que você estiver adorando a Deus e fluindo em Deus, Deus vai te dar todo o recurso. Fala, e agora? Não sei nem o que eu faço. Eu vou continuar seguindo a Deus e adorando a Deus. Esse é um da aceleração. Quais foram as promessas que não aconteceu na sua vida e você fala, é assim mesmo, é o mundo. Não é. Esse é o ano da aceleração. E nós vamos experimentar coisas sobrenaturais, amém? Aleluia. Quantos querem fazer parte dessa geração? Nós vamos orar agora então. Cadê vai ser o louvor ou cadê a Dani? Vai ser um louvor? Então, eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos encerrar com uma oração aqui, adorando o Senhor. Amém? Irmãos, já são 8h20, eu passei hoje um pouco a mais, teve uma série de coisas aí. Se você falar, não, para mim tá bom, nós estamos encerrados, você pode ir embora. Mas se você quiser ficar aqui, adorar o Senhor, mais 5, 10 minutos, nós vamos orar e vamos ser cheios do Espírito, amém? Aleluia. 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 Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que querem fazer a diferença, ser cheio do Espírito Santo, fluir na graça e no favor do Senhor. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se alguém vai apagar as luzes brancas, aleluia. Comece a orar ao Senhor e fala, Senhor, eu quero fluir no teu poder.
Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu entendo que nós fomos chamados por acaso. Provês o Espírito. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Aleluia. Deus. Fale para o Senhor agora. Senhor, eu quero ser cheio. Tudo que administra em mim. Tudo que administra em mim. Ore calaralabasturi alaralabaxere calaralabas. Ori calaralabasturi alaralabaxere calaralabasturi alarabas. Ori calaralabasturi calaralabas.